Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Paulo Roberto Dalmaso. Senhor Paulo, a audiência é gravada. Eu vou pedir para o senhor puxar o microfone mais próximo ao senhor. Ok. Certo? Pode puxar um pouquinho mais também na sua direção. Certo. Senhor Paulo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, em circunstâncias normais, o senhor teria direito de ficar em silêncio, não responder nenhuma questão, isso não lhe traria nenhum prejuízo. Okay. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e, através desse acordo, o senhor renunciou a esses direitos, direito ao silêncio, okay. E o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso? É isso. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo, excelência. Então eu vou adverti-lo, senhor Paulo, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho, além do que o senhor perde o seu acordo. Ok, certo? Certo. Senhor Paulo, o senhor... eu tenho aqui o seu depoimento que o senhor prestou na colaboração. Começa a audiência judicial, nós vamos ter que retomar alguns conteúdos aqui. Pelo que eu entendi, o senhor começou a trabalhar em meados de 2010 na Andrade Gutierrez, isso? Exatamente. Como superintendente comercial da área industrial. Exatamente. E consta aqui também que em janeiro de 2012 o senhor assumiu a presidência da divisão de óleo e gás da Andrade Gutierrez. Perfeito, correto. O senhor permaneceu até quando nessa posição de presidente? Setembro de 2013, excelência. E essa área, apesar do nome sugerir isso, para ficar claro, essa área é que mantinha o relacionamento com a Petrobras? Exatamente. Inclusive na parte da construção de obras? Exatamente. O Ministério Público faz uma acusação nesse processo e ele, entre os fatos, ele relata que a Andrade Gutierrez participava de um grupo de fornecedoras da Petrobras que previamente se reuniam e definiam preferências em licitações. O senhor teve conhecimento desse fato? Tive sim, senhor, excelência. O senhor pode fazer uma narrativa? Como o senhor teve conhecimento? Posso sim. Eu assumi, na verdade, eu antes era, como o senhor viu, superintendente comercial. Até esse momento eu não tinha, eu entrei para melhorar a relação da Andrade Gutierrez com a Petrobras e com o Vale. Meu emprego anterior, eu fui presidente do estaleiro, agora chamado de estaleiro em Inhaúma. Naquele momento tinha uma operação de logística offshore que era a Bricklog, e depois aí ventilou-se esse nome em Inhaúma. Nem eu sabia que o estaleiro chamava-se Inhaúma. Então, a partir do momento que fez-se essa entrada, o estaleiro foi arrendado pela Petrobras, eu recebi o convite de ir para Andrade. Então, eu tinha uma excelente relação comercial com a Petrobras, e foi isso que eu entrei para fazer, que era melhorar a relação. A Andrade estava com problemas internos sérios de relacionamento com a Petrobras, e eu entrei na área industrial para fazer isso, a relação com Petrobras e Vale do Rio Doce. Certo, mas é a questão, quando o senhor teve conhecimento dos ajustes entre as fornecedoras da Petrobras? Depois, quando eu fui pegando mais confiança da companhia, aí eu fiquei sabendo, e aí o Elton Negrão me designou, eu era subordinado ao Elton naquele momento, me subordinou a representá-lo nessas reuniões. Quem lhe passou a informação foi então o senhor Elton? O senhor Elton Negrão. E o senhor efetivamente participou de reuniões? Participei, sim, senhor. Mais ou menos umas 9 reuniões. Isso a partir de 2013? Então? Não. Antes. Como superintendente? Como superintendente, eu já comecei, quando eu estava no final. A mudança depois para presidente, eu já tinha tido umas 2 reuniões. Aí eu subi de cargo e continuei. E nessa definição de preferências, como é que funcionava? Isso o que eu escuto, né, falar, e o que eu penso são coisas diferentes, né? Essas reuniões para mim eram reuniões realmente patéticas, sinceramente, com a meu perdão da palavra, porque eram realmente apresentadas as preferências, né? Cada um representava de acordo com sua expertise, de acordo com o volume financeiro, porque, como o senhor já deve ter visto, as obras maiores eram disputadas pelas empresas maiores por capacitação basicamente técnica e financeira, porque não suportava empresas pequenas tocarem obras desse tamanho. Então essas reuniões iam lá, a gente tinha os planos, cada executivo da sua empresa fazia uma análise do plano estratégico da companhia, da Petrobras nesse caso, ia lá e estudava qual era a melhor
qual era a sua vontade de fazer a tal obra. E apresentava. Mas era uma briga, sempre uma grande briga de falar, não, eu quero ir, você vai, eu quero... Então era sempre assim mesmo. Mas no final, você acertava na briga sempre, né? E as licitações eram sempre disputadas realmente com esse intuito de brigar, porque era o final da licitação, quando chegava para a entrega da licitação, até aquele momento não era sabido quem ia apresentar a proposta ou não. Então ficava se brigando para ver qual era o consórcio que ia entrar, qual era... Tá. Então, mas essas reuniões também significavam, então, nessa definição de preferências, que, por exemplo, Andrade foi definida como tendo a preferência para determinado contrato dentro daquele grupo? Sim. Eu, na verdade, quando eu assumi essa área, todos os contratos que foram da Andrade Gutierrez foram anteriores à minha entrada na Andrade, inclusive. Né? Então eu estava lutando por um mercado futuro. E esse mercado futuro não existiu, porque o mercado realmente mudou. Então, com relação à minha pessoa, por isso que eu falo que era patético, porque não tinha nada para discutir. As obras, grandes obras, Comperj, Renest, Relan, tinham sido licitadas previamente, anteriormente. Então, e o senhor tinha essa informação de que Andrade tinha obtido, vamos dizer, tinha participado dessas licitações? Sim, tinha, porque eu tive que buscar o histórico, né? Eu fui buscar o histórico internamente e era notório, porque Andrade ainda estava fazendo essas obras quando eu entrei. Ou seja, que a Andrade tinha obtido esses contratos e tinha obtido também a preferência dela definida. Sim, porque reuniões. Quando eu comecei a participar das reuniões, eles falaram, você tem que buscar o teu histórico do passado. Vocês já levaram obra tal, vocês já levaram obra tal. Logicamente que eu fiquei sabendo, né, e aí realmente eu fui buscar as informações internas. Andrade chegou a dar cobertura para alguma empresa, né, nesse período que o senhor já participou das reuniões? Deu cobertura, sim, Excelência, mas o senhor me perguntar qual foi a cobertura, a gente já estava, como a gente já tinha sido contemplado por obras anteriores, a nossa obrigação realmente, no acordo prévios lá, era que apresentasse a cobertura. Tá. E lembra da obra, não? Não, as reuniões que eu participei que tinham relevâncias, né, era Cabiúnas, né, que teria relevância, que eu briguei para estar nessa obra, mas não conseguimos. E uma obra que eu participei propriamente dito, que foi o TRBA da Bahia, essa obra eu botei como meta ganhar essa obra, porque desde a época que eu entrei eu não consegui ganhar obra nenhuma. Sim. Exatamente por isso. Primeiro que não tinha tantas obras, e segundo as que tinha essa questão dos acordos passados. Certo. Então eu fiquei totalmente, a minha posição e executivo fora o salário ganha aquela, como já foi apresentado ao senhor aqui, metas de bonificações, né? Então realmente para mim estava sendo muito difícil. E aí eu coloquei uma meta de desenvolver o projeto todo do TRBA da Bahia. Aí a gente apresentou, dizendo que queria esse projeto, mas que a gente iria de qualquer forma. A gente levaria esse projeto adiante de qualquer forma, independente se eles quisessem ou não. O grupo não queria esta obra. Não queria porque era uma obra pequena para o nível do tamanho deles, né? E eles queriam falar que estariam nos apoiando, por quê? Para cobrar esse retorno depois lá na frente. Tá vendo? Você foi no TRBA, não sei o quê. Então a gente foi para ganhar esta obra. E alguma empresa desse grupo apresentou a proposta cobertura, apesar de insincera? Apresentaram sim, senhor. Porque neste final, eu disse o range que eu ia que eu colocaria na proposta. E como eles diziam que estavam estudando, eles falaram, não, tudo bem, a gente cobre. Mas a gente já ia levar no melhor preço. Entendi. Outra parte da acusação diz respeito aqui a pagamentos de valores a executivos da Petrobras. Sim, o senhor teve contato com isso também? Tive, sim, senhor. Não eu pagando, eu fui cobrado, né? Como eu tive essa minha vinda pregressa do estaleiro e tudo mais, numa oportunidade o seu Pedro Barusco me chamou, já fora da Petrobras, para falar o seguinte, agora que você assumiu, você tem que colocar as pendências em dia. Só que eu falei assim, olha, eu não sei do que você está dizendo, né? E uma vez, numa reunião com o senhor Paulo Roberto Costa, eu também fui cobrado através de um bilhete, ele não falou porque foi dentro da companhia, falou, olha, você tem que tratar das pendências do passado. E aí eu fui querer saber internamente o que eram as pendências do passado. Então, é o que eu quero dizer, né, que eu tenho que
responder pela minha conivência. O ato de ter pago e ter acertado propina, eu nunca fiz isso com ninguém. Certo. Quando foi aproximadamente essa cobrança do senhor Pedro? Quando eu assumi. Eu assumi em 2013, 2012, né? Tá. Foi exatamente quando eu assumi que eu comecei a ter mais contato com o alto escalão da Petrobras, entendeu? E essa do senhor Paulo Costa também foi? Também, foi logo no início. Ele me ligou, uma época, me ligou para parabenizar, porque ele sabia, foi vinculado na imprensa que eu tinha assumido, e ele já me conhecia, e ele falou, eu queria conversar com você. Eu fui em uma reunião oficial, né, para ter essa notícia. E diante dessas cobranças, o que o senhor fez? Eu fui perguntar dentro da companhia o que se tratava. Foi perguntar para quem? Nesse momento eu me respondia diretamente ao Leandro Aguiar. Quando eu assumi na reestruturação da Andrade, eu respondi ao presidente da construtora, que era ligado à construtora, ao senhor Leandro Aguiar. E o que foi dito ao senhor? Não, eu fui fazer a demanda que eles estavam dizendo. Aí eu teve também a saída, nesse meio do caminho, teve a saída do Antônio Pedro Dias. E o Antônio Pedro também veio falando que até então ele estava prestando uma consultoria para Andrade. E ele falou, eu tenho que te passar algumas coisas do passado e estou sendo cobrado também pelo passado, que ele estava sendo muito cobrado pelo da Rio Marine, o seu Mário Góes, né? E aí eu tive uma reunião com o senhor Mário Góes e o Antônio para ele me passar essas informações e aí eu levar para dentro da companhia para saber a forma que ia ser feito esse pagamento das pendências do passado. Tá. E o que foi lhe passado pelo Antônio e pelo Mário Góes? Que isso eram tratativas do acordo do passado sobre as obras e que tinha um percentual estabelecido de 1%, né, das obras na engenharia e que estava uma pendência muito, porque Andrade não gostava de pagar essas pendências. Né? Ela não tinha forma também de fazer, gerar. Ia para quem? O que eles te falaram na reunião? Não, na reunião era para os agentes da Petrobras. Eu não tinha. Nominaram? Não nominaram. Eu sabia, né, falado pelo Antônio, que era para uma equipe do seu Pedro Barusco. Tá. E aí o senhor levou para a companhia? Levei para a companhia, sim, senhor. Levou para quem? Para o senhor Leandro Aguiar. E aí, a partir daí, eu não sei o que foi feito. Eu sei que foi pago uma parte, porque eles ficavam me cobrando e a cobrança era no intuito de sempre falar o seguinte, olha, você tem que pagar, porque depois você tem animosidades internas e fica difícil para depois vocês continuarem prestando serviço para a Petrobras. Era sempre as mesmas histórias. E do Paulo Costa, como é que foi? O senhor levou para quem? Também a mesma coisa. Fui cobrado por ele, falando sobre o assunto de abastecimento. Falei com o Elton também nesse momento. Falei, Elton, eu estou sendo cobrado. Ele falou, não, realmente isso existiu, né? A gente tem uma pendência realmente. E eu falei assim, olha, ele está pedindo para ser acertado. Só que o Paulo era diferente, porque ele continuava no comando. Né? Então eu levei realmente para a companhia dizendo que, olha, tinha que, se houve o acordo, se não fosse cumprido o acordo, que achasse a forma de falar que não seria cumprido o acordo, porque a gente poderia ser atrapalhado internamente. E o que foi feito daí pelo Elton? Pelo Elton não. Aí o meu subordinado também foi o Leandro, eu não sei. Eu levei a informação para dentro da companhia. Eu nunca lidei com o dinheiro, o pagamento. Eu não sabia como era feito esses pagamentos. O senhor declarou lá no seu depoimento o seguinte, o que eu tenho aqui, assumiu as suas funções, etc, etc. A partir de então começou a ser cobrado por Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco sobre as pendências dos acordos feitos com a empresa no passado. É isso, né? Isso. Exato, é o que eu falei agora para o senhor. O senhor falou assim, quem então depois levou essas cobranças ao superior, Elton Negrão, que relatou como funcionavam os pagamentos. O Elton anterior, como eu falei, eu era subordinado a ele anteriormente. Tá. Depois eu fui sendo, no Pedro Barusco eu já virei presidente e ele começou, como ele tinha essa relação, que eles começaram a relação do passado no estaleiro, ele fez uma ligação para mim e me chamou para uma conversa. E nessa conversa ele falou, olha, existem umas pendências do passado, o Mário Góes está tratando com o Antônio Pedro, então bateu a informação que veio do Antônio Pedro, que era o recado que ele estava passando, que tinha que ser acertado. Eu falei, olha, eu não sei sobre isso. Mas o senhor falou com quem? Não sei. Com o Pedro Barusco. Tá. E aí conversei também com o Antônio Pedro. Tá.
Mas dias. o senhor disse no seu depoimento, então, que o Tudo... depoente levou essas cobranças ao superior, Elton Negrão. Quando eu era superintendente, eu reportava a ele. Tá. Eu já tinha sido cobrado anteriormente também. Já tinha sido cobrado anteriormente. Aí o senhor levou isso ao Elton Negrão? Ao Elton Negrão. E quem tinha cobrado ao senhor anteriormente? Não, era sempre... Eu chegava em algum lugar e sempre tinha um executivo falando, olha, vocês estão devendo, a gente está sabendo. Da própria cúpula desse grupo, tinham as pessoas que se conversavam e era notório que todas as empresas pagavam. Então, falou, você está se prejudicando, estão cobrando, estão falando. Mas aí eu preciso que o senhor decline os executivos que solicitaram ao senhor. Executivos da onde? Não sei, da Petrobras ou da Andrade? Não, eram executivos das empresas. Sempre falavam, olha, Andrade está com problema de atraso. Entendeu? Você tem que olhar isso, você agora é responsável disso, porque como eu só ficava eu na frente daquele negócio após o Elton, que eu era designado pelo Elton para ir para as reuniões, era sempre as mesmas conversas, entendeu? Consolar, o senhor levou essas cobranças para o Elton Negrão, então o senhor levou isso quando o senhor era superintendente comercial? Também, quando superintendente comercial. E que Elton Negrão relatou como funcionavam os pagamentos. Exatamente. Consistia em pagar 2% de cada contrato, 1% para a diretoria de abastecimento e 1% de diretoria de serviços. Certo. É isso? É isso mesmo. Mas quem lhe passou isso foi o Elton É Negrão? Elton Negrão. Eu não sabia até então, até eu entrar na Andrade, eu nunca tinha, mesmo estando no mercado Petrobras, eu nunca tinha tido nenhum tipo de acerto político, mesmo sendo presidente do estaleiro, com ninguém da Petrobras. Quando houve essas cobranças do Paulo Roberto e Pedro Barusco, eles alguma vez relataram que havia partidos envolvidos? Sempre falaram que tinha cobrança de partidos, sim, senhor. Que era, olha, estão sendo muito pressionados pela cúpula do partido e tudo mais. Não falava os partidos. Os partidos eu fiquei sabendo dentro da Andrade. Tá. O senhor mencionou lá... Elton falou apenas que o dinheiro era para as diretorias, mas os agentes Paulo Roberto e Pedro Barusco afirmavam que estavam sendo cobrados pelo partido. Exatamente. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, sim, senhor. Quantas vezes o senhor tem ideia assim que o Paulo Roberto lhe cobrou? Não, uma vez cada um. A parte de cobrança direto foi uma vez cada um. Mas eu sempre tinha reuniões com ele e nas reuniões sempre mencionava, olha, vocês estão ainda com problema de pendência. Não era uma cobrança, a que ele escreveu para eu procurar, a diretoria minha interna, foi uma vez só. As outras, sempre quando ele tinha oportunidade e a gente estava em atraso, ele mencionava. E quantas vezes? Eu tive várias reuniões com ele, doutor. Sempre ele mencionava? Não, não sempre. As que ele tinha possibilidade de eu estar sozinho, porque eu ia fazer representatividade da obra também para ele. Mas por que aquele do bilhete é cobrança e esse não era cobrança também? Era cobrança, mas o bilhete tinha formalização do pedido da cobrança. Olha, e o que ele colocou no bilhete? Você tem que verificar os termos, as pendências do passado. E no caso do Pedro Barusco, o senhor ele tratou desse assunto mais de uma vez com o senhor? Não, uma vez só. Uma vez só ele me chamou para um almoço e nesse almoço ele falou, olha, você está assumindo agora, existe uma pendência enorme lá de trás. Eu também já estava sendo solicitado pelo Antônio Pedro para sentar com o Mário Góes e casou na mesma oportunidade as informações chegarem. Teve outros contatos com o Pedro Barusco, no qual isso foi mencionado? Não. Eu encontrava o Pedro Barusco informalmente algumas vezes, porque eu tinha, não tenho mais, vendi, eu tinha um barco onde ele deixava o barco dele, né, em Angra dos Reis, então às vezes a gente encontrava-se, mas não tratava desse assunto e não falava, só era cumprimentar formalmente e acabou. O senhor também disse o seguinte, que em relação aos valores devidos à diretoria de abastecimento, o depoente passava as cobranças para Elton, e era Elton quem acertava internamente. Sim, isso quando eu ainda era superintendente. Eu tinha que sempre passar ao meu superior. Depois que eu assumi direto, ao invés de passar ao Elton, eu passei ao Leandro Aguiar, que é sobre os pagamentos a posteriori, que teve o pagamento da Rio Marine. Esse pagamento que foi feito na Angola, foi feito eu pedindo, né, falando que eu estava sendo cobrado, e o Leandro Aguiar dando a ordem para fazer os pagamentos na Angola. O Alberto Youssef, o senhor chegou a conhecer? Não, senhor. A denúncia fala de um pagamento de 1,5 milhão para o senhor Alberto Youssef em espécie em 2010 pelo Andrade Gutierrez. Não sei informar. Não tenho conhecimento. E sobre esse pagamento então das Agop Angola, o senhor pode me descrever o que aconteceu? Excelência, eu só passei exatamente o valor
Leandro de Aguiar, e o Leandro de Aguiar fez toda a coordenação, ele passou os funcionários de Angola, e eu não sei absolutamente nada. E essa solicitação das do pagamento foi feita por quem? Pelo Leandro. É? Pelo Leandro Aguiar. Não estou entendendo. A solicitação do pagamento foi feita pelo Mário Góes. Góes. Pelo Mário Góes. Mas eu tinha sido cobrado também pelo Pedro Barusco. E por que a Andrade Gutierrez fazia esses pagamentos? Como assim? Porque tinha sido. Pagava esses valores? Porque tinha pagava sido. Propina aos diretores? Porque tinha sido acordado no passado, né? Isso eu não posso lhe dizer o porquê, mas foi acordado no passado. Tinha esse clube que foi agora desmistificado, né? E pela operação. Então eu não posso lhe falar porque eu não estava na companhia. Mas que eram feitos os pagamentos. Mas isso não foi objeto de comentário? Alguém não lhe falou nada? Por que se paga propina a funcionário público? Então, isso é uma prática extremamente indecente e imoral, né? Pelo meu ponto de valores de como eu enxergo a vida. Mas o que eu fui informado e que realmente procedia é que nenhum acordo desse foi feito um acerto político anterior. É que as empresas ganhavam, por isso que existia o clube, que eles ganhavam, realmente tinham que ir lá ganhar a licitação com o melhor preço e tudo mais, e depois sabiam que iam ser cobrados. Agora, quem tratou isso politicamente, não tenho conhecimento, porque tinha uma divisão. Quem dentro da companhia que deu essa palavra, tomou essa decisão de fazer esses pagamentos? Não sei, excelência. Nessa época, eu e o Elton, a gente nos reportava ao Rogério Nora de Sá. Quando eu entrei em 2010... tanto eu quanto o Elton era meu chefe, mas nós nos reportávamos ao Rogério Nora de Sá. Agora, se foi ele que deu ordem, se foi ele que acertou isso, eu não sei. O senhor chegou a tratar com ele diretamente? Não. Sobre esse assunto? Não, negativo. E o senhor, então, não cuidou de nenhum pagamento, o senhor diretamente? Zero, nunca mexi em dinheiro para pagar ninguém. Nem operacionalizou? Nem operacionalizei, nada. Isso não foi o senhor que fez? A de Angola, fui eu que passei a informação. Exatamente, fui eu que levei para o Leandro, fui eu que falei o que eles estavam cobrando, e o Leandro falou o seguinte: a única forma que a gente tem para fazer é pela Angola. E na Angola, por ser isso na Angola, aí sim tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha uma trade que fazia operações para operações realmente para o Odebrecht e tudo mais. Aí eu falei assim: vocês poderiam conversar com esta trade. E eles conversaram, eu só dei o nome da pessoa, eles conversaram e a partir daí eu vim saber agora que eles acertaram eles fizeram essas operações com eles porque tinha realmente operações de trade envolvidas. E o que eles fizeram? Que o senhor ficou sabendo então? Não, eles fizeram contratos de trade, né? De fornecimento de matéria-prima e tudo mais. E faziam essas operações. Agora está provado aí, parece, que eles faziam para fazer esse envio dos recursos. Quem eram essas pessoas? Que eu falei? Paulo Dias. Fernando Soares, o senhor conheceu? Conheço, sim, senhor. O senhor tinha conhecimento da relação dele com o senhor Paulo Costa? Tive a posteriori. Eu conheci o Fernando na própria Andrade Gutierrez, por sinal. Na Andrade Gutierrez, depois a gente foi ver que tinha vários amigos em comuns. Eu fiquei, inclusive, amigo do Fernando pessoal. A gente tinha relação extra-companhia. E o senhor tratou com ele assuntos relativos a essas cobranças, essas propinas? Fui cobrado do Fernando também uma vez. Ele falou: olha, nosso amigo era o Paulo, está me cobrando muito, né, sobre as pendências do passado. Eu falei: olha, Fernando, eu vou levar a companhia, eu não sei o que se trata, mas o que eu posso fazer é única e exclusivamente passar essa informação que você está me pedindo. E agora, no processo, eu fui ver que o Fernando já tinha relações com a companhia anterior. Né? E que realmente já tinha. A gente discutia outros projetos de Arábia Saudita, de tudo. E o Fernando tinha uma grande influência realmente dentro da companhia. Tem uma frase aqui no seu depoimento, que então toda vez que Paulo Roberto Costa fazia o bilhete, dizendo que estava sendo demandado, ele dizia ao depoente para falar com o Fernando Soares. Para mim, sim, ele falava: olha, a única forma que ele tinha de receber a minha resposta
era eu passar a informação para o Fernando Soares. Mas o Paulo Costa passou mais de um bilhete? Não, um bilhete só. Um bilhete. Um bilhete só. Tá. E ele pedia para o senhor procurar o Fernando Soares? Para eu procurar o Fernando Soares. Foi nesse momento que eu já tinha sido cobrado por ele. Tá. Falei com o Fernando e fui cobrar. Ele falou, realmente ele está cobrando e você tem que ver como que vocês vão acertar. Eu falei, olha, não é minha, eu não tenho essa obrigatoriedade, porque são coisas do passado, eu vou conversar internamente na companhia. Aí tem uma outra afirmação que o senhor Paulo Roberto, certa feita, ele orientou que era para procurar outra pessoa e não mais o Fernando Soares. Exatamente. O Henry Royer. E num dos depoimentos que veio a público, ele me disse ao senhor, num depoimento, que ele me marcou uma reunião para mim, com ele, com o Henry Royer. Uhum. Não é verdade. Eu já não conhecia o Henry Royer diretamente, mas eu tinha relações com o filho do Henry Royer. Porque, por sinal, a nora dele é minha oftalmologista. E veio esta coincidência. Então, quando ele afirma que ele fez a apresentação ao Henry Royer, não foi ele que me apresentou. Eu sim liguei ao Henry Royer, fui eu que liguei falando, olha, o Paulo pediu para eu te procurar, o que se trata? E exatamente ele veio falar novamente dizendo que ele tinha sido designado por ele a cuidar dos assuntos futuros que não estavam mais relacionados com o Fernando Baiano. Uhum. Entendeu? Então é essa a relação. Agora, nunca paguei nada ao seu Henry Royer, foi posterior, o que ele falou, afirmou que ele me fez uma relação, uma conexão, e parece que ele falou de um jantar, isso não houve. Como é que a companhia fazia para absorver esses despesas, esses custos com a propina? Excelência, eu vou lhe falar o que foi me passado, porque em nenhum momento eu paguei propina e nem nas minhas propostas não tinha mais isso, né? Mas a gente tinha uma despesa de overhead, e nessa despesa de overhead era colocada essa despesa adicional. E essa despesa adicional era colocada no cômputo geral do preço. E aí, se fosse a obra desse lucro, se desse resultado, ou se não desse, teria que sair daí. Nesse período que o senhor foi presidente da divisão de óleo e gás Andrade Gutierrez, e o senhor levou essas demandas de propina, não era da sua responsabilidade essas definições, se vão pagar, não vai pagar? Não, porque eu não tinha mais. Isso aí foi passado, né, Excelência? Eu não ganhei nenhuma obra. Uhum. A única obra que eu ganhei foi TRBA. Entendeu? E eu ganhei, minha equipe ganhou, né? Na minha responsabilidade. E nesta obra, teoricamente, não teria que pagar a ninguém. Por que não teria? Porque não teria que pagar. Aí depois, nesta obra em particular, eu fui demandado por um executivo da Petrobras que, se nós ganhássemos a obra, eu procuraria uma empresa chamada Lead Hall. Né? E aí não fui eu que eu dei a ordem para fazer, os executivos procurarem um executivo dessa empresa, e aí eles acertaram um pagamento a posteriori, não foi combinado que pagaria-se antes. E qual é o executivo da Petrobras? O senhor Maurício Guedes. E aí o senhor autorizou o pagamento nesse caso? Autorizei, sim, senhor. E por que pagar? Autorizei o pagamento, não. Não haveria. Autorizei a fazer um contrato de consultoria que esta empresa poderia fazer e que levaria-se adiante. No entanto, que eu saí da companhia, eu não sei nem se foi pago. E por que concordar em fazer isso, nesse caso? Que o senhor Excelência, é uma boa pergunta. O problema é o seguinte, as obras são de extrema dificuldade. E essas obras eram regidas por gerentes executivos, que a gente chamava de médio escalão. E para a gente ter um bom relacionamento na obra, infelizmente, era a forma que, já que chegava-se a demanda, era a forma de não ser atrapalhado posteriormente. Mas teve alguma ameaça, alguma extorsão? Ameaça não é formal, mas vamos explicar um pouquinho de como funciona a obra. Essas obras de grande volume da Petrobras, ela trabalha com fluxo de caixa negativo. Então você tem que ir botando recurso para depois ter medição e receber lá na frente. Sim. Esses gerentes executivos, eles controlavam as obras, ok? Então, se eles não tivessem ao par e pressionassem no sentido
bom da palavra, de fazer esses executivos, os executivos embaixo da obra, trabalharem, aceitarem as medições e tudo mais, aceitarem medições reais, tá? Era complicado para nós porque a gente não receberia. Então, para ter este bom relacionamento, esta prática equivocada se foi utilizada, sim, senhor. O senhor teve contato com... interromper aqui o áudio.